O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo, e não é considerado uma escola literária. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana da Arte Moderna, em 1922. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Dentre as principais características do pré-modernismo está a ruptura com o academicismo, linguagem colonial simples, exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato. Temas, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais, ruptura com o passado e a linguagem parnassiana. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças. Podemos destacar a transição da República da Espada para a República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas e minerais, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe denominante e a classe denominada. Assim, além da política do café com leite, inúmeras revoltas iam surgindo, tais como a Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Revolta da Armada, Revolta de Canudo e entre outras. Diante disso, os artistas do momento gradualmente foram se voltando para a realidade brasileira e assim buscando uma linguagem mais simples e colonial, e que resultou na produção de diversas obras e caráter social. Na Europa, os movimentos artísticos de vanguardas, impressionismo, cubismo, futurismo e surrealismo já começam a mostrar uma postura inovadora. Eles anunciavam esse novo mundo, uma transição que se consolidaria aqui no Brasil com o movimento modernista que aconteceu em 1922. Por fim, nesse momento, diversos conflitos foram se espalhando pelo mundo, os quais culminariam a Primeira Guerra Mundial que aconteceu em 1914. Os escritores pré-modernos assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Graça Aranha foi um escritor, diplomata maranhense e um dos fundadores da Academia de Letras e organizador da Semana da Arte Moderna em 1922. A sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902. Ela aborda sobre a imigração da Alemanha no estado do Espírito Santo. Outras obras também que merecem destaque é Malazarte, em 1914, A Estética da Vida, publicada em 1921, e O Espírito Moderno, publicado em 1925. Euclides da Cunha nasceu no Rio de Janeiro. Foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo e engenheiro brasileiro. Mudou-se para São Paulo, onde passou a trabalhar no jornal como jornalista. Foi convidado a viajar para Canudos para fazer cobertura jornalística do conflito. Ocupou a 7ª cadeira na Academia de Letras Brasileiras, publicou Os Sertões, Campanha de Canudos em 1902, a qual é dividida em 3 partes, a terra, o homem e a luta. Essa obra regionalista retrata a vida de um sertanejo. Publicou também A Guerra de Canudos em 1896 a 1897, no interior da Bahia. A Guerra de Canudos em 1896 a 1897 foi um movimento popular de cunho religioso na Bahia que inspirou um dos mais importantes livros desse período, Os Sertões. A obra narra a saga do povo sertanejo em sua luta diária contra as demandas da elite. Euclides da Cunha testemunhou o evento durante 3 semanas e pôde mesclar estilos da prosa artística e da prosa científica. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em 1882 e foi um escritor, ensaísta e editor brasileiro. Um dos mais influentes escritores do século XX, Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis e de caráter educativo, como por exemplo a série de livros O Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Em 1918, publica Erupes, uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Já em 1919, publica Cidades Mortas, o livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Lima Barreto foi um escritor e jornalista brasileiro, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais. O escritor rompe com o nacionalista, ufanista e faz crítica ao positivismo. Sua obra que merece destaque é o Três Espinhos de Policarpo Quaresma. Escrito numa linguagem colonial, nela o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Sobre os ideais e as prestações do funcionário público, Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático, sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar a riqueza do país. Além da descrição política do final do século XIX, a obra traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas à virada do século. O poeta Augusto dos Anjos nasceu em 1884. Apesar de ter sido considerado simbolista, ele teve grande destaque no período pré-moderno. Conhecido como o poeta da morte pelos temas inquietantes e sombrios explorados, ele ocupou a primeira cadeira na Academia Paraibana de Letras. Sua única obra, chamada Eu, publicada em 1912, reúne diversos poemas que chocam pelos temas, pela agressividade e pelo uso de uma linguagem colonial e cotidiana, bem como de palavras consideradas antipoéticas. O pré-modernismo foi uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro. Durante os anos de 1902 a 1922, o modernismo foi sendo forjado até fixar suas bases. Nesse período, os problemas sociais, econômicos e políticos tornaram-se mais evidentes e falar sobre eles era inevitável. Não havia mais espaço para idealizações. O novo Brasil que se descortinava no início do século XX precisava ser discutido.